Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 101. Konogakakure estava agora presa em um conflito de 3 frentes, à beira de ser forçada a uma guerra injusta. Kirigakure era seu único aliado em potencial. Se ajudassem Konoha, seria uma tábua de salvação em um momento desesperador. Caso Konoha saísse vitoriosa, a Vila da Névoa sem número dúvida colheria os benefícios. Do outro lado, Tsunagakure, Iwagakure e Komogakure formaram uma aliança. Sua força combinada superava em muito a de Konoha. Se Kirigakure se juntasse à coalizão, seria uma batalha de 4 contra 1. A vantagem seria avassaladora. Como poderiam perder? Entretanto, diferente das outras 3 vilas que podiam tomar terras do País do Fogo, Kirigakure ficava à parte, separada do continente. Mesmo que a coalizão de 4 aldeias vencesse, Kirigakure ganharia pouco com a derrota de Konoha. Uma opção oferecia uma grande chance de vitória, mas recompensas mínimas. A outra trazia um risco maior, mas prometia maiores ganhos. A maioria escolheria ficar do lado da coalizão. Até mesmo o terceiro Mizukage e o Genshi ancião se inclinaram a se juntar a Tsunagakure. Para eles, não havia razão lógica para a Vila da Areia perder esta guerra. Entretanto, Yagura sabia que o vencedor final da terceira grande guerra ninja seria Konoha, a vila que lutou sozinha contra os 4. Uma vitória de Pirro ainda era uma vitória. Por essa razão, apesar das inúmeras discussões sobre a guerra iminente, onde a maioria acreditava que Tsunagakure tinha a vitória garantida, Yagura permaneceu a única voz dissidente. Só ele expressou dúvidas sobre as chances da Vila da Areia e depositou uma fé inexplicável em Konoha. Terceiro Mizukage. Yagura exalou profundamente, colocando as mãos no colo enquanto se sentava ereto com uma expressão solene. Eu mantenho minha posição anterior. Este tópico foi debatido diversas vezes. Sua posição nunca vacilou. Kirigakure não deveria participar desta guerra. Um silêncio pesado encheu a sala. Você quer bancar o pescador, esperando que o molusco e a narceja se enfraqueçam, comentou o terceiro Mizukage, repetindo as palavras que já havia dito a Yagura. Mas sabe o que acontece quando o molusco e a narceja percebem que o pescador está observando? Eles o matam primeiro. Em uma guerra dessa escala, nenhum dos lados toleraria uma terceira parte imprevisível. Lembra da primeira grande guerra ninja? Porque essas vilas transformaram as terras da chuva e da grama em seus campos de batalha. Porque destruir as vilas menores garantia que elas não invadiriam para obter ganhos no pós-guerra. Kirigakure não era uma pequena vila ninja como Ami ou Kusa. Era uma das 5 grandes vilas ocultas. Além disso, estar separada do continente significava que ela nunca poderia se transformar em um campo de batalha como aquelas nações menores. Você acha que pode ficar fora da guerra só de dizer isso? Quem acreditaria nisso? Nenhuma vila permitiria que um fator tão estável permanecesse neutro. Ou você escolhe um lado agora, ou garantiremos que você perca a capacidade de apunhalar alguém pelas costas. Escolher. Obrigado pela sua orientação. Eu entendo a lógica, disse Yagura, erguendo o olhar, sua expressão tão determinada como sempre ao encontrar os olhos do terceiro Mizukage. Ele já tinha pensado em tudo isso. Mas ele tinha suas próprias crenças. A guerra só traria sofrimento a Kirigakure. Mesmo aliar-se a Konoha, a inevitável vencedora, não mudaria isso. Se forçado a participar, Yagura só apoiaria um envolvimento mínimo, nunca um engajamento total. O terceiro Mizukage cerrou os dedos antes de exalar profundamente. Nada havia mudado. Yagura continuava teimoso como sempre. Com um movimento de manga, o ancião tomou sua decisão. Estou decepcionado com você, Yagura. Você não é mais necessário neste assunto. Genshi rascunha a declaração. As palavras caíram como um trovão no coração de Yagura. Embora o terceiro Mizukage o tenha envolvido em inúmeras decisões e o tenha reconhecido como sucessor do quarto Mizukage, a realidade permanecia. O velho ainda estava no comando. Yagura já esperava por esse resultado. Mesmo assim, Genshi suspirou interiormente antes de perguntar: de que lado apoiamos? Tsunagakure. A voz do terceiro Mizukage não deixou espaço para discussão. Alegue que Konoha usou táticas desprezíveis para assassinar o terceiro Kazekage. Os olhos de Yagura ardiam de raiva. Terceiro Mizukage. Escreva e envie. O ancião ignorou o protesto. Yagura não podia ficar parado assistindo Kirigakure seguir pelo caminho errado. Ele se recusou a herdar uma vila deixada em ruínas. Pela primeira vez, ele perdeu a paciência, encarando o terceiro Mizukage. Guerra, guerra, guerra. Ela tornará Kirigakure mais rico? Ela nos tornará mais fortes? Yagura, a partir de amanhã, você não é mais necessário aqui. O ancião finalmente reconheceu sua presença, lançando-lhe um olhar frio. A profundidade abismal em seus olhos provocou um arrepio no corpo de Yagura. A força que ele tinha acabado de reunir se esvaiu. Seus membros pareciam paralisados. Seu maxilar ficou tenso enquanto ele olhava para o terceiro Mizukage, incapaz de aceitar. Por quê? Porque essa era a única coisa que não podia ser mudada. Durante meses, seguindo os passos do velho, Yagura se sentiu invencível, como se tudo o que ele quisesse estivesse ao seu alcance. Mas esta foi a primeira vez que ele viu decepção e rejeição no olhar do terceiro Mizukage. Você é muito ingênuo. Com um aceno de mão, Ambu mascarado apareceu parado entre Yagura e o ancião. Ao deu um passo à frente, apresentando um pergaminho marcado com uma missão de classificação S. As mãos de Yagura tremeram ao pegá-lo. O que isso significa? Esses Ambu estavam posicionados de forma muito perfeita. Isso já havia sido planejado o tempo todo? Mais tarde, Ao relatou de volta. Senhor Mizukage, Yagura deixou Kirigakure. Achei que ele faria um escândalo e resistiria por alguns dias. Bom, já vai tarde. O terceiro Mizukage virou-se para Ao, olhando com curiosidade. Onde está sua máscara? Ao hesitou. Yagura pegou.
Aquele pirralho queria até uma máscara Ambu de segunda mão. Deixando o assunto de lado, o terceiro Mizukage voltou a se concentrar em assuntos militares urgentes. O tempo estava se esgotando para Kirigakuri. Invoque os 7 espadachins ninja. Atribua estas missões a eles. Sim, senhor. Chamem os líderes dos clãs e o corpo diplomático. Estamos tendo uma reunião. Sim, senhor. 5 de junho, ano 43 do calendário da Folha Oculta. Kirigakuri, a última das 5 grandes vilas, declarou oficialmente sua posição. Eles ficaram do lado de Sunagakure. Com este anúncio, o formato da guerra ficou claro. Konoha estava mais uma vez enfrentando uma batalha de 4 contra 1. Hiruzen Sarutobi quebrou sua mesa com fúria, mobilizando todos os shinobi de Konoha para o mais alto estado de prontidão para a guerra. Os outros Kage fizeram o mesmo. A contagem regressiva para a terceira grande guerra ninja havia começado. Uma guerra que moldaria o futuro do mundo shinobi. Capítulo 102. Saindo da fronteira sul da Terra da Água, Yagura embarcou em um navio a vapor com destino à Terra dos Artesãos. As ondas sibilavam enquanto o navio avançava, o motor rugindo com um rugido constante. Uma espessa fumaça preta saía da chaminé, dispersando-se no céu. A neblina de verão sobre o mar estava muito mais clara do que o normal, permitindo que a luz radiante do sol atravessasse as nuvens e brilhasse na superfície da água. Encostado na amurada do navio, Yagura sentiu a brisa do mar em seu rosto. Ei, Izobu, glug glug glug. A Yagura, Izobu, você pode roncar um pouco mais baixo? Eu não consigo dormir. Izobu, o que isso tem a ver comigo? Aliás, vocês humanos dormem em pé agora? É Yagura, você está dormindo no quarto que aluguei para você, então é claro que isso me preocupa. Ei, Izobu, glug glug glug. Sabendo que seu pequeno Jinchuriki estava se sentindo mal, Izobu decidiu não provocá-lo mais. Depois de flutuar na superfície por um momento, ele simplesmente afundou novamente na água. Ser humano, o que há de tão bom nisso afinal? Ser uma besta com cauda despreocupada era muito melhor. A Yagura, você é apenas uma tartaruga. E Izobu, você é a tartaruga. As tartarugas da sua família inteira. Poucos dias atrás, após um desentendimento com o terceiro Mizukage, Yagura foi efetivamente exilado de Kirigakuri sob o pretexto de uma missão externa. Suas tentativas de reformas mal haviam começado quando o terceiro Mizukage as interrompeu abruptamente. Expulso do escritório do Mizukage, Yagura não teve escolha a não ser assistir enquanto o Mizukage continuava a impor sua própria vontade, fortalecendo a aliança de Kirigakuri com Iwagakure e se opondo diretamente a Konoha. Desde o ano passado, o terceiro Mizukage pressentia que Onoki, o terceiro Tsuchikage, estava planejando algo grandioso. Ele vinha usando secretamente os fundos da vila para se preparar para a guerra, estocando suprimentos suficientes para sustentar as forças de Kirigakuri por mais de um ano. Onoki habilmente aproveitou o desaparecimento do terceiro Kazekage como uma ferramenta política, usando-o com perfeição. Até o terceiro Mizukage teve que admitir, o pirralho tinha crescido. Ele não era mais o garoto que costumava chorar atrás do segundo Tsuchikage. No 42º ano da fundação de Konoha, o cenário diplomático entre as 5 grandes nações havia mudado. Kumogakure, Iwagakure e Kirigakure permaneceram unidos contra Konoha e Sunagakure. A segunda, a terceira e a quarta vilas ninjas mais fortes uniram forças contra a primeira e a quinta. Esse equilíbrio precário garantia uma paz instável, pelo menos na superfície. Mas o desaparecimento repentino do terceiro Kazekage foi uma variável inesperada que ninguém no mundo ninja havia previsto. Aproveitando a oportunidade, Onoki lançou um ataque decisivo contra Sunagakure, que ficou sem líder e tinha a maioria de suas forças estacionadas na fronteira de Konoha. Se sua aposta desse certo, ele poderia eliminar Sunagakure completamente. Mesmo que falhasse, Onoki ainda não sofreria muitas perdas. No momento perfeito, ele recuou, forçando Sunagakure a um tratado de paz desfavorável, efetivamente mudando o equilíbrio de 3 contra 2 para 4 contra 1. Nessas condições, o terceiro Mizukage acreditava que Konoha não tinha chance de vitória. Com a guerra iminente, os recursos acumulados de Kirigakure foram finalmente utilizados. Tropas foram enviadas para as fronteiras ocidentais. As táticas de Onoki são realmente impressionantes. Entediado a bordo do navio, Yagura passou seu tempo se atualizando sobre os eventos recentes, finalmente entendendo a grande estratégia que o terceiro Tsuchikage havia colocado em ação. No entanto, apesar de todos os cálculos cuidadosos de Onoki, havia um fator que ele não conseguiu prever: Namikaze Minato. Um único homem que poderia mudar o rumo da guerra. As pessoas fazem planos, mas o destino tem a palavra final. Nada disso realmente preocupava Yagura mais. Depois de apenas alguns meses no escritório do Mizukage, ele passou de um funcionário sobrecarregado a um andarilho desempregado, caindo das nuvens direto para o abismo. Chega de papelada, chega de estresse. Hora de comemorar. Um brinde à liberdade. Talvez, apenas talvez, o velho Mizukage finalmente tivesse percebido que o trabalho infantil era ilegal. Fazer uma criança lidar com papelada do amanhecer ao anoitecer era simplesmente irracional. A culpa é minha. Agora, longe do centro do poder, longe de Kirigakure, Yagura finalmente teve um momento de clareza. A brisa do mar ajudou a clarear sua mente, e muitas coisas de repente fizeram sentido. Durante décadas, Kirigakure sofreu com a pressão política e a tradição da névoa sangrenta. Seus recursos não eram nem de longe tão abundantes quanto os de Konoha, Kumogakure ou Iwagakure. Uma guerra de 3 anos esgotaria Kirigakure, independentemente de qual lado eles escolhessem. Na melhor das hipóteses, eles estariam competindo com Sunagakure para ver quem sucumbiria primeiro. Mas a localização geográfica de Kirigakure lhes deu uma chance de neutralidade, assim como os Estados Unidos na Primeira e Segunda Grande Guerra, ou as manobras oportunistas da Grã-Bretanha em conflitos europeus. Yagura queria usar essa guerra para replicar seu sucesso.
Como os Estados Unidos, que ascenderam ao passar por cima da economia britânica devastada pela guerra. Como o Japão, que rapidamente se recuperou e ressurgiu após a guerra. Fortaleça as defesas, acumule recursos e espere o momento certo para se levantar. Foi por isso que ele não queria que Kirigakuri participasse da guerra. De volta a Kirigakuri, ele foi cegado pelo poder e prestígio. O terceiro Mizukage e o conselho dos anciãos o agradaram, fazendo-o acreditar que era mais forte do que realmente era. Mas ele não era. Tudo o que ele conseguia pensar, o terceiro Mizukage e os anciãos já tinham considerado. Eles queriam guerra? Talvez sim, talvez não. Eles entendiam a situação de Kirigakuri muito melhor do que Yagura. No entanto, como o terceiro Mizukage lhe disse uma vez, nenhuma nação permitiria que uma potência neutra se tornasse forte o suficiente para ameaçá-la. Kirigakuri, classificada em quarto lugar entre as 5 grandes vilas shinobi, não tinha o luxo da neutralidade. Isso não era como a Segunda Grande Guerra Ninja, onde Anzo da Salamandra manteve a Megakuri segura, a Megakuri nem sequer fazia fronteira com o País da Água. Essa guerra ocorreu entre as próprias aldeias principais. Se Kirigakuri quisesse evitar o campo de batalha, eles precisavam de uma alternativa viável. Sem o exílio era a única opção. Yagura riu amargamente de si mesmo. Olhando para trás, o ano passado foi tranquilo para ele. Talvez tranquilo demais. Ele nem era tão capaz quanto era há um ano. Naquela época, ele convenceu o terceiro Mizukage a abandonar o projeto da besta com cauda, oferecendo uma alternativa mais atraente e viável. Sua habilidade de domar os 6 caudas, assim como havia domado Izobu. Só então o terceiro Mizukage cedeu. Exalando profundamente, Yagura mergulhou em pensamentos. Mesmo que tivesse uma estratégia para quebrar o ciclo, ele não tinha ideia de como persuadir o terceiro Mizukage, ou qualquer uma das grandes vilas, a deixar Kirigakuri permanecer sem envolvimento. O terceiro Mizukage tinha suas próprias considerações. Compreendendo isso, Yagura só pôde culpar a si mesmo por não ser habilidoso o suficiente. Ele não teve escolha a não ser fazer as coisas passo a passo. Um bando de gaivotas voou alto logo acima da superfície do oceano, depois bateu as asas e subiu mais alto, cruzando a linha de visão de Yagura. Protegendo os olhos do sol forte, ele olhou em direção ao horizonte. Ali, na beira do mar, uma ilha surgia. Eles estavam quase lá. O destino de sua missão de classificação S, a Terra dos Artesãos. Capítulo 103. Os clientes eram alguns comerciantes ricos, também conhecidos como capitalistas desprezados. Yagura rapidamente fez a conexão em sua mente. Não havia nada de incomum em trabalhar para capitalistas. Naquela época, apenas os ricos tinham condições de contratar shinobi. Cidadãos comuns, em sua maioria, faziam solicitações de nível D mais baixo, encontrar animais de estimação perdidos, entregar cartas, ajudar nos trabalhos agrícolas. Suas lutas diárias raramente envolviam inimigos do nível de um shinobi, e suas finanças só cobriam as taxas de missões de nível D. A Terra das Ondas foi um excelente exemplo. Tazuna, o construtor da ponte, conseguiu juntar o suficiente para comissionar uma missão de classificação C, uma recompensa de 30 mil a 100 mil ryu, sem que nenhum shinobi seja esperado como oponente. Por pura sorte, ele atraiu um SSR, enganando a equipe 7 para assumir o trabalho. É como ir a um hospital e contratar um estagiário, só para esse estagiário se tornar uma figura lendária. Enquanto isso, o gato, o rico comerciante, havia contratado Zabuza Momoshi, um jounin de elite claramente identificado, por pelo menos 30 milhões de ryu. Logicamente falando, comparando o poder de combate e os recursos financeiros. Gato gastou pelo menos 30 milhões de ryu para garantir um jounin de elite, Zabuza, um lutador de nível Chunin, Aku 2 Chunin adicionais. A dupla genérica de ninjas renegados de Kirigakuri, e incontáveis samurais. Com uma equipe dessas, matar um homem que só podia pagar guarda-costas de nível Chunin ou Genin deveria ter sido fácil. Yagura mapeou o cenário da Terra das Ondas em sua situação atual. Seu empregador igual gato, um bando de capitalistas podres de ricos. Ele mesmo igual Zabuza e companhia, shinobi contratados pelos capitalistas. Esquadrão ninja de artesãos inimigos igual time 7 de Kakashi, os shinobi adversários contratados para o trabalho. Yari parece que estou do lado do vilão dessa vez. Yagura cruzou as mãos sobre a cabeça e deixou-se cair de costas na cama. Espero que o outro lado não seja um SSR pronto para me eliminar. Claro que isso não iria acontecer. Yagura riu baixinho e balançou a cabeça, divertido. Nem todos tiveram tanta sorte quanto Tazuna. Você não poderia simplesmente tirar um SSR como 7º Hokage mais Uchiha mais novos 3 Sannin mais 6º Hokage em um único sorteio aleatório. E tudo isso sem obter fragmentos. Se fosse esse o caso, seu navio poderia muito bem ser renomeado para Titanic. Boom! Crash! Como se estivesse colidindo com um recife enorme, o navio de repente deu um solavanco violento. Batendo seu pergaminho de missão no armário, Yagura imediatamente se sentou, seus penetrantes olhos violetas se estreitando em alerta. Se ele tivesse sido exposto no momento em que entrou neste país, aquele velho, o terceiro Mizukage, não o teria traído, teria? O interfone do navio estalava com a voz em pânico do capitão. Quem é você? O que você quer? Cale-se. Após uma briga, o silêncio tomou conta da transmissão por um breve momento. Então, o som de algo pesado batendo em metal ecoou, seguido por uma nova voz pegando o microfone. Escutem, todos a bordo. Este navio agora está sob nosso controle. Baque, baque, baque. Uma série de passos ecoou pelo convés de aço, altos o suficiente para parecerem estar do lado de fora de sua cabine. Bang, 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 bang. Batidas fortes na porta da cabine dele. Para dentro. Saiam. Estão me ouvindo? Todo mundo para fora agora. Vocês têm 1 minuto para se reunirem no convés. Na cabine do capitão, uma voz rouca riu baixinho, num tom que todos os homens entendiam.
Para aqueles que estão na companhia de mulheres, estou dando um tempo para se vestirem. Sim, vocês, passageiros das cabines 17, 18 e 19. A cabana de Yagura não era uma delas. Nenhuma mulher estava deitada ao lado dele. Conferido. Seguro. Com humor negro, ele coçou a cabeça. Yari, que azar é esse? Só tentando viajar e me pego em um sequestro de navio. Esta navio não tinha um certo detetive Conan a bordo, tinha? Yagura, Isobu, você pode verificar se Mercúrio está retrógrado? Alguma solução? Isobu, nós, bestas com cauda, não nos envolvemos em misticismo. Dito isto, ser feito refém era uma experiência rara para um shinobi. Yagura lançou um jutsu de transformação, alterando sua aparência para evitar reconhecimento. Os exames Chunin atraíram muita atenção. Olhando-se no espelho, Yagura sentiu-se satisfeito com seu disfarce. O mesmo cabelo castanho claro mais olhos violeta, agora com uma cicatriz roxa embaixo do olho esquerdo. A Yagura, Isobu, de agora em diante me chame de Kagura Kujaku. Isobu, devo me preocupar com seu estado mental? Vestindo um disfarce emprestado de seu futuro neto desconhecido, ele colocou sua mochila no ombro e saiu para evitar que seus pertences fossem revistados mais tarde. Quando ele emergiu, a maioria dos passageiros do navio já estava reunida no convés, cercados por seus captores piratas que haviam amarrado suas mãos e pés. Yagura se aproximou obedientemente de um dos homens e avistou um protetor de testa na cabeça do pirata. Um símbolo de engrenagem hexagonal. Vila dos Artesãos. Não piratas, shinobi. Yagura piscou. Será que a Vila dos Artesãos havia caído tanto que seus ninjas estavam recorrendo ao sequestro de navios de passageiros? Sabotar a própria economia e o turismo era realmente o caminho a seguir? Ao ver uma criança entre os passageiros, desacompanhada de nenhum adulto, o jovem ninja artesão hesitou antes de olhar para seu superior. E esse garoto? Um homem de bigode pequeno o encarou com uma careta. Lide com isso como for preciso. Ótimo, não há sensores neste esquadrão. O jutsu de transformação que aprenderá com Sasori era sólido. Se nem os guardiões de Konoha conseguiam enxergar através dele, então esses ninjas de nível inferior não tinham chance. Yagura obedientemente deixou que os jovens ninjas artesãos o amarrassem antes de ser levado para a multidão. Sua mochila, junto com os pertences dos outros passageiros, foi jogada na pilha de bens confiscados. Yagura sentou-se em silêncio, observando os ninjas artesãos. Até então, não demonstraram interesse algum nos pertences dos passageiros. Se não estivessem atrás de dinheiro. Então o que eles queriam? Mexa-se. Mexa-se. Essas garotas não são feias. Vocês sabem mesmo como se divertir. Ei, querida, ficou bom? Como foi o cara? Uma troca lasciva ecoou pelos corredores antes que 3 pares desgrenhados de homens e mulheres fossem empurrados para o convés. Baque. Um homem gordo foi chutado para o chão e rolou pelo convés. Yagura, posicionado atrás, suspirou. Muito longe, sua visão estava bloqueada. Ah, então esses eram os infames passageiros das cabines 17, 18 e 19. Deve ter sido uma festa. E ele achava que sexo no carro era loucura. Esses caras optaram por sexo no barco. Pioneiros. Não me mate. Não me mate. Eu tenho dinheiro. Meu pai tem dinheiro. Posso pagar o que você quiser. Um jovem magro agarrou-se à perna da calça de um ninja artesão, soluçando. Uma bota acertou seu rosto, fazendo-o voar a 5 metros de distância. O ninja zombou. Claro, sabemos que você tem dinheiro. Ele apontou para outros 2. Você e você. Então, para um homem que tentava se esconder na multidão. E você? Pare de se esconder. Vem aqui. Os 4 homens foram separados dos demais. Os ninjas artesãos o cercaram claramente. Eles eram os alvos desta operação. Capítulo 104. Era óbvio que o alvo desses ninjas artesãos saqueadores de navios eram os 4 jovens de famílias ricas. Pelas roupas extravagantes e pelas 3 mulheres que foram jogadas na multidão, ficou claro que esses 4 vinham de origens influentes. Uma viagem para fortalecer a equipe talvez. Vivendo a boa vida, hein? Entre os outros passageiros, também havia pessoas vestidas com roupas de alta qualidade, mas nem mesmo elas eram o foco desses ninjas artesãos. Eram 8 no total. O que acabará de sair dos aposentos do capitão, arrastando consigo, era provavelmente o líder. Incluindo ele, 5 deles cercavam os 4 jovens ricos, enquanto apenas 3 restavam para vigiar o restante dos passageiros. O navio começou a se mover novamente em direção ao porto. Isso significava que havia pelo menos mais um artesão ninja nos aposentos do capitão. Yagura avaliou rapidamente o grupo, reunindo informações sobre seus números e formação. Quanto à força deles, ele não ficou particularmente impressionado. O ninja deve completar uma missão com máxima eficiência, mínima exposição e o mínimo de esforço. Se o objetivo deles fosse realmente capturar esses 4 jovens bem vestidos, eles deveriam ter agido depois que os alvos desembarcaram, em vez de iniciar um sequestro de navios em grande escala como piratas comuns, arrastando pessoas desnecessárias, causando uma grande comoção. A falta de profissionalismo básico dizia muito sobre sua real capacidade de combate. Yagura zombou internamente. Se aquilo era o que se passava por ninja na Vila dos Artesãos, então aquele lugar não passava de um grupo de guerreiros e mercenários com chakra, disfarçados sob o título de Vila Ninja. Com inimigos como esses, Yagura revirou os olhos. Não era de se admirar que o terceiro Mizukage estivesse confiante de que conseguiria lidar com a missão sozinho e nem se preocupasse com a segurança da besta com cauda. Escrever. Um dos ninjas artesãos não fez esforço algum para esconder seu desdém pelos 4 cativos. Jogou um pincel e um papel no chão e chutou um deles. O infeliz jovem tremeu enquanto pegava o pincel, ajustando os óculos com as mãos trêmulas. Oh, que devo escrever? Ainda não entendeu? Com medo de pensar, o ninja artesão de bigode puxou o jovem de óculos puxando-o para perto. Sua expressão se transformou em um sorriso irônico enquanto ele ameaçava. Vocês são nossos reféns agora.
Escrevam para seus pais. Digam a eles que se querem que vocês vivam, é melhor que cooperem. Yagura, vocês são ninjas ou apenas bandidos comuns? Depois de passar tanto tempo em Kerigakure, ele achou esse tipo de amadorismo quase insuportável. Outros artesãos ninjas também cuidavam dos demais reféns. Até mesmo que havia desmaiado antes foi encharcado com água fria para acordá-lo. Os guardas que vigiavam os outros passageiros estavam muito mais relaxados agora. A maioria das pessoas, inicialmente paralisadas de medo, estavam começando a perceber que não eram os alvos. Um suspiro de alívio se espalhou pela multidão, e com esse alívio veio um tipo diferente de reação, sussurros e fofocas. Querida, aquele cara gordinho não parece familiar? Sem dúvida. Ele é o jovem mestre do grupo de mineração Tsushimikado. Nós o conhecemos em um dos banquetes da empresa. Aquele de óculos deve ser do grupo Fodo. No início, os murmúrios eram abafados, com as pessoas lançando olhares furtivos para seus captores, cautelosas com suas reações. Mas quando perceberam que os ninjas artesãos não estavam prestando atenção neles, os sussurros ficaram mais ousados. Sério? Tem certeza? Com certeza. Eu mentiria? Então, do que se trata? Um resgate? Você não sabe. Precisa dedicar mais tempo para acompanhar as notícias. Essas corporações já são alvo dos ninjas da nossa nação há algum tempo. Seus navios de carga foram sequestrados, suas minas de ferro apreendidas e seus trabalhadores impossibilitados de operar. Estamos no meio do fogo cruzado. Por quê? A fome por fofocas levou as pessoas a ultrapassarem suas barreiras sociais habituais. Yagura, naturalmente curioso, aguçou as orelhas e se aproximou do homem que parecia saber muito. Os ninjas artesãos não fazem parte da Vila Ninja da Terra dos Artesãos? Por que eles atacariam as corporações do próprio país? Estão explorando mão de obra barata ou algo assim? Mineração, corporações, trabalhadores. As palavras-chave por si só já pintavam um quadro bastante claro. Amarre-os, amarre-os. O informante, um homem de rosto quadrado, com um penteado selvagem e crespo e olhos penetrantes, olhou para Yagura com surpresa. A voz de uma criança? Ele examinou a área, nenhum adulto por perto. Um garoto bem vestido e de rosto bonito, sozinho em um navio viajando da terra da água para a terra dos artesãos. Uma criança de classe alta, fugindo de casa? O homem de rosto quadrado preencheu silenciosamente as lacunas, construindo uma história de fundo para Yagura em sua mente. Um jovem mestre rebelde da terra da água, hein? O pensamento divertiu. Seu olhar para Yagura suavizou-se um pouco, como se tivesse acabado de tropeçar em uma fofoca particularmente suculenta. Depois de confirmar que nenhum dos ninjas artesãos estava prestando atenção nele, ele se abaixou e disse em tom baixo. Garoto, é sua primeira vez em nossa terra dos artesãos? Eu não sou criança. Meu nome é Kagura, e Yagura o corrigiu antes de assentir. É primeira vez. Sou da terra da água. Entendo. Então você não sabe muito sobre o nosso país. Deixe-me explicar, Kagura. Como ninguém o impediu, o homem de rosto quadrado continuou baixando a voz. Nossa terra dos artesãos é famosa em todo o mundo ninja por nossa expertise na fabricação de ferramentas ninja. Até as 5 grandes nações confiam em nossos produtos. Eu sei disso, interrompeu Yagura, batendo impacientemente no chão. Chega logo na parte boa. O homem riu baixinho. Esse garoto. Ele hesitou por um instante, imaginando se Yagura sequer entenderia os aspectos mais complexos da questão. Mas vendo como parecia perspicaz, decidiu tentar. Certo, garoto, imagine que você é um artesão. Para forjar uma única ferramenta ninja, você precisa de pelo menos um martelo e um pedaço de ferro, certo? Até para fabricar um martelo você precisa de ferro. Seu olhar se voltou para os reféns, com os olhos cheios de ressentimento. O problema é o ferro. Nossa terra dos artesãos tem muitas minas de ferro, mas a maioria delas é controlada por grandes grupos financeiros. Os maiores entre eles são os grupos Tsushimikado e Fodo. Eles exportam ferro para outras nações com lucros enormes e, ao mesmo tempo, vendem ferro para nossos próprios artesãos, a preços absurdamente altos. Recentemente parece que as 5 grandes nações estão se preparando para a guerra. A demanda por nossas ferramentas de ferro e ninja disparou. Então essas corporações aumentaram ainda mais os preços, vendendo mais e lucrando mais. Mas o preço que cobram dos nossos artesãos é ainda mais alto do que o que cobram das grandes nações. Elas se recusam a reduzir os custos para o seu próprio povo. Eles nos vendem sucata barata. Mas como alguém pode forjar ferramentas ninja de verdade com esse lixo? Yagura ouviu, juntando as peças rapidamente. Resumindo, ganância corporativa desenfreada e manipulação de mercado. A classe alta controla os recursos e pressiona a classe baixa. Clássico. Capítulo 105. O homem de cabelo explosivo e rosto quadrado já havia explicado por que os herdeiros e parentes desses conglomerados de mineração eram tão desprezados. Mas ainda havia mais uma questão. Tendo descoberto o problema anterior, Yagura continuou perguntando. Por que os shinobi da Vila dos Artesãos os atacaram? Os artesãos contrataram shinobi? Isso não parecia provável. Pelo que ele acabará de ouvir, esses artesãos estavam em uma posição vulnerável, muito parecida com a de Tazuna. No entanto, contratar tanto shinobi da Vila dos Artesãos, e até mesmo um jonin, com quem Yagura estava ali para lidar, exigiria uma quantia significativa. Segundo sua estimativa, esses artesãos precisariam pagar pelo menos o mesmo valor que os magnatas corporativos que o contrataram. Isso significava 20 milhões de ryu. Será que esses artesãos tinham mesmo tanto dinheiro? O suficiente para contratar shinobi por dezenas de milhões? A pequena Kagura, você não sabe disso, não é? O homem de rosto quadrado, sempre entusiasmado, entediado e disposto a compartilhar conhecimento, explicou ansiosamente. Na Vila dos Artesãos, a maioria dos alunos da Academia Shinobi vem de famílias de artesãos da Terra dos Artesãos.
Shinobi e artesãos eram uma família, pais e filhos. Os filhos desses conglomerados financeiros nunca frequentaram a academia para se tornarem Shinobi. A academia Shinobi da Vila dos Artesãos recrutava principalmente crianças de famílias de classe média baixa. E na terra dos artesãos, essa classe social era representada pelos artesãos. Então, quando os Shinobi da Vila dos Artesãos agiram para ajudar os artesãos contra os conglomerados financeiros, não foi por encomenda, foi voluntário. Gratuito. Ao ouvir isso, Yagura rapidamente conectou os pontos e não conseguiu evitar estalar a língua. Essas pessoas realmente não sabem quando parar. O homem de rosto quadrado revirou os olhos e olhou para os indivíduos ajoelhados escrevendo cartas. Exatamente. Apesar de saberem dos laços profundos entre os artesãos e o Shinobi da Vila dos Artesãos, esses conglomerados de mineração ainda agiram de forma imprudente. Foi exatamente como diz o ditado. Com um lucro de 20%, eles se tornam ativos. Com um lucro de 50%, eles assumem riscos imprudentes. Com um lucro de 100%, eles atropelam todas as leis humanas. E com um lucro de 300%, eles cometem qualquer crime. Agora que os Shinobi dos artesãos tinham batido a porta, eles não tinham ninguém para culpar além de si mesmos. Esses ricos desgraçados foram longe demais. Será que eles realmente achavam que poderiam intimidar nosso povo sem consequências? A produção e as vendas foram interrompidas. A cada dia que essa situação se arrastava, esses conglomerados sofriam enormes perdas financeiras. As minas de ferro não puderam operar e as ordens das 5 grandes nações não puderam ser atendidas a tempo. Se perdessem os prazos, não só perderiam o pagamento, como também teriam que pagar multas. As empresas das 5 grandes nações que faziam pedidos simplesmente recorriam a outros países ou empresas. Perder um contrato como esse uma vez pode significar perder aquele cliente para sempre. Isso foi desastroso. Em desespero, os conglomerados financeiros imediatamente enviaram uma solicitação de missão de classificação S para Kirigakuri. Agora que a situação havia sido exposta com tanta clareza, Yagura cuspiu em seus empregadores. Bem feito. O homem de rosto quadrado basicamente forneceu a Yagura um resumo completo da situação atual na Vila dos Artesãos. Tio, o que o senhor faz para viver? O homem de rosto quadrado sorriu. Não é óbvio. Sou editor de notícias. A Yagura sentiu compreensivo. Você encontrou um emprego perfeito para você. Muita gente diz isso. Só espero que minha preciosa câmera não tenha sido quebrada por aquele Shinobi brutamontes. O homem de rosto quadrado riu baixinho. Ei, você tem que amar o seu trabalho se quiser fazê-lo direito. Verdade. Enquanto isso, 4 pessoas tinham acabado de escrever suas cartas. O principal Shinobi dos artesãos pegou as cartas, olhou para as palavras cheias de calúnias contra elas e, em vez de ficar bravo, zombou. Então, deu uma ordem, certo, amarrem-nas. Ao seu comando, os Shinobi agarraram suas cordas e se aproximaram dos 4 homens. O que você está fazendo? Pare. Droga. Merda. É claro que no processo, houve algumas queixas pessoais resolvidas com alguma brutalidade, o que é compreensível. Não comemore muito cedo. O jovem gordo que acabará de levar um soco e for identificado como filho do grupo Tsushimikado, gritou em humilhação e raiva. Meu pai já contratou o Shinobi de Kirigakuri. Eles chegarão a qualquer momento. Seu fim está próximo. Ele estava falando de mim? Yagura piscou levemente surpreso. Os Shinobi de Kirigakuri enviados para a terra dos artesãos, ele era o único. Ninguém mais havia aceitado esta missão. Mas, seu pai me contratou para eliminar os Jonin da Vila dos Artesãos que ocupam suas minas de ferro. Vocês? Não é problema meu. Pague a mais se quiser que eu cuide disso. Não aceitamos crédito. Além disso, seu pai contratou a Yagura, não a Kagura. O que isso tem a ver comigo? Isobu, já chega. Bate. Como se estivesse em sincronia com os pensamentos de Yagura, um Shinobi dos artesãos deu um tapa forte no rosto do homem gordo, olhando para ele com desdém. Você ainda não entendeu, não é? O rosto do homem gordo inchou de um lado, seus dentes se soltaram e sua boca se encheu de sangue. Ele estava quase inconsciente. Ao ver seu companheiro em estado tão lamentável, os 3 homens restantes enterraram suas cabeças, seu medo superando sua indignação anterior. Tudo o que eles podiam fazer agora era esperar que suas famílias recebessem as cartas e encontrassem uma maneira de salvá-las logo. Onde estavam os oficiais da propriedade do daimyo? Como puderam permitir que esses Shinobi agissem de forma tão imprudente? Que bando de covardes! Não demorou muito para que o navio atracasse no porto. Sob os olhos atentos do Shinobi dos artesãos, os passageiros desembarcaram. Comportar-se. Anda mais rápido. Você não comeu? Os 4 homens azarados foram arrastados pela prancha com chutes e xingamentos adicionais. Quando seus pés tocaram o cais, Yagura olhou ao redor para avaliar as condições do porto. O porto era bem grande, repleto de contêineres empilhados, guindastes e empilhadeiras. Claramente, era um terminal de carga. Mas não havia trabalhadores à vista. A chegada do navio e a comoção chamaram a atenção. Mais de uma dúzia de Shinobi, todos usando os protetores de testa da Vila dos Artesãos, apareceram. Enquanto os líderes dos 2 grupos de Shinobi dos artesãos se encontravam e trocavam palavras, Yagura balançou a cabeça internamente. Todo o porto está sob o controle deles. Como está a situação? Tudo correu bem. Capturamos todos os 4. O Shinobi responsável pela operação do navio reportou ao seu superior, e os outros passageiros? Deixe-os ir. Eles serão úteis. Eles podem espalhar a palavra. Esta missão não se tratava apenas de tomar minas, armazéns e portos de exportação. Se esses conglomerados financeiros ainda se recusassem a recuar, eles não apenas perderiam dinheiro, seria melhor começarem a se preocupar com suas vidas. Ao ouvir tudo isso, Yagura silenciosamente assimilou a informação. Seus empregadores estavam em sérios apuros. Interessante.
Talvez ele pudesse tirar vantagem dessa situação. Yagura começou a calcular se conseguiria extorquir algum dinheiro extra enquanto estivesse ali. Já que ele já estava aqui e não voltaria tão cedo, ele poderia muito bem expandir seus negócios na Terra dos Artesãos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. As cordas que o prendiam foram afrouxadas. Yagura esticou os braços, sacudindo a dormência de ficar amarrado por tanto tempo. Quem o desamarrou foi a mesma pessoa que o havia imobilizado em primeiro lugar. Ele olhou para cima e sorriu para o jovem ninja artesão. Obrigado. O sorriso brilhante e sincero do garoto atingiu o jovem ninja artesão como um raio de sol, fazendo seu rosto ficar vermelho. Não precisa me agradecer. Você não está machucado, está? Não, não se preocupe. Eu sou bem forte. Yagura estava dizendo a verdade, mas a verdade geralmente era difícil de acreditar. O jovem ninja artesão presumiu que estava apenas fingindo ser corajoso e não levou isso a sério. Se puder, deixe a Terra dos Artesãos o mais rápido possível. Aqui não é seguro. Yagura cerrou o punho atrás das costas, mas manteve o sorriso. Obrigado pelo conselho. Ironicamente, ele provavelmente era a pessoa mais perigosa ali. Ao seu redor, outros passageiros inocentes que haviam sido pegos no fogo cruzado também estavam sendo libertados. Os artesãos ninjas o soltaram, permitindo que deixassem o país por conta própria. Não era da conta desses passageiros se eles escolheriam continuar sua jornada original ou abandoná-la e deixar a Terra dos Artesãos. Sem demorar muito, Yagura rapidamente desapareceu do cais. Afinal, ele era um shinobi de Kirigakure, ali em uma missão. Quando o jovem artesão ninja terminou de desamarrar os outros e se virou para verificar Yagura, o garoto de cabelos prateados já havia desaparecido. O terreno da Terra dos Artesãos era predominantemente montanhoso e acidentado, com poucas planícies ou florestas. Depois de deixar o cais, Yagura estudou seu mapa antes de virar para Sudeste, indo direto para a capital. Primeiro, ele teve que conhecer o cliente. Agora que penso nisso, está é a primeira vez que lido com um cliente sozinho. Como ele deve agir para obter uma classificação de 5 estrelas? Ele se colocou na mentalidade de um provedor de serviços. Neste mundo, os shinobi tendiam a ser arrogantes ao aceitar missões. Afinal, eles detinham a profissão mais alta e possuíam um poder que ultrapassava as pessoas comuns. Isso não seria possível. Quem pagava era o cliente. Yagura refletiu. Se ele tivesse um desempenho ruim e recebesse uma classificação de 1 estrela, eles poderiam não contratá-lo novamente. Na realidade, todas as vilas shinobi operavam de maneira semelhante, apenas mais uma indústria de serviços com concorrentes no mercado. Desde o momento em que chegou a este mundo, Yagura notou uma interessante semelhança entre as aldeias shinobi. Simplificando, uma vila shinobi era uma organização de guerreiros contratados. Durante tempos de guerra, como a iminente Terceira Grande Guerra Ninja, os shinobi agiam como forças militares, mobilizados em batalhas por suas aldeias. Em tempos de paz, porém, as aldeias shinobi funcionavam de forma semelhante à economia de uma milícia privada. Os shinobi não podiam se desligar completamente da vida civil, precisavam assumir missões para sustentar suas aldeias. Além dos impostos e fundos de guerra fornecidos pelos daimyo, as aldeias shinobi dependiam de comissões de missões para obter renda. Uma vila shinobi em tempos de paz tinha as seguintes características: trabalho intensivo, trabalhos baseados em tarefas, orientado a serviços, atendendo às demandas dos clientes, renda dependente de comissões, empregos de alto risco com situações potencialmente fatais. O que isso lembrou Yagura de sua vida passada? E certo, um serviço de entrega. Se o cliente não ficasse satisfeito e deixasse uma avaliação ruim, isso poderia prejudicar a reputação da vila. Já que era assim que o mundo shinobi funcionava, Yagura imaginou que seria melhor se adaptar. Ele franziu o rosto jovial. Sua aparência juvenil tinha suas vantagens em certas situações. A missão tinha que ser bem concluída. Ele precisava obter uma classificação de 5 estrelas altamente satisfeito. Mas primeiro, ele precisava conquistar a confiança do cliente. Isso também era uma arte. Enquanto viajava pelas montanhas, Yagura notou vários locais de mineração abaixo. Grandes minas tinham ninjas artesãos patrulhando diligentemente, impedindo qualquer aproximação não autorizada. Minas menores, no entanto, foram em sua maioria abandonadas, sem ninjas artesãos nem trabalhadores presentes. Do lado de fora de algumas minas, além dos artesãos ninjas patrulhando, jaziam os cadáveres de muitos samurais. Sangue manchava o chão, parecia que um conflito recente havia eclodido ali. Mas os samurais não eram páreo para o shinobi. Escondido atrás de uma pequena colina, Yagura tirou um monóculo portátil de sua bolsa de ferramentas e observou. Ninjas artesãos estavam limpando os corpos, todos eles samurais ou guerreiros desonestos. Apenas alguns shinobi pareciam feridos, recebendo tratamento na retaguarda. Nenhum parecia ter morrido. Os clientes que contrataram esses samurais eram certamente ousados, e os próprios samurais eram igualmente imprudentes. Depressa, tirem tudo daí. Qualquer um com liberação de terra ou fogo entre. Estrondos altos ecoaram da mina. Vários ninjas artesãos empurravam carroças carregadas com uma máquina parecida com uma fornalha, com pilhas de minério de ferro empilhadas ao lado. Um deles desenrolou um pergaminho, pressionando-o contra o chão. Uma rajada de fumaça branca subiu enquanto o equipamento e o minério eram selados no pergaminho de armazenamento. Os shinobi então retornaram à mina, extraindo ferramentas e equipamentos mais úteis para levar consigo. Tudo que não conseguiam transportar ou não tinham utilidade, eles destruíam na hora. Como eles já tinham feito um movimento, eles iriam até o fim. Após uma rápida avaliação das condições do local de mineração, Yagura retomou sua jornada em direção à capital. No topo de uma luxuosa vila na capital da Terra dos Artesãos? Droga!
Droga, droga. O relatório em suas mãos fez o careca CEO do grupo Tsushimikado ficar vermelho de raiva. O dinheiro era dele. Seus lucros sumindo no ar. Ao ver as perdas estimadas no relatório financeiro, ele sentiu como se estivesse sangrando internamente. Esses porcos pretos bárbaros. Bandidos. Bandidos. Como eles ousam? Como eles ousam? Ao lado dele, sua secretária lia atualizações rápidas de vários departamentos. Senhor, desde que os ninjas artesãos começaram seus ataques há 3 dias, nossa produção, armazenamento e logística entraram em colapso. A produção foi interrompida. Os trabalhadores foram mandados para casa e seus salários foram suspensos. Além disso, o primeiro lote de mercadorias que deveríamos entregar a Sunagakure foi sequestrado. O prazo de entrega de 30 dias do contrato expirou e eles estão exigindo uma explicação. Nossa primeira remessa para Konoha também está prevista para amanhã. Suficiente. O CEO bateu a mão na mesa, derrubando os papéis das mãos da secretária. Não quero ouvir falar de perdas. Quero soluções. O secretário ajustou os óculos apressadamente. Estamos negociando com o governo, mas o daimyo afirma que os ninjas artesãos estão agindo de forma independente e não podem ser impedidos. Nossas tentativas de recuperar as minas e docas usando samurais contratados falharam. Eles não são páreo para o shinobi. Lixo inútil. Eu mesmo deveria ter jogado tudo nas minas. O CEO atirou uma caneta em frustração, salivando enquanto reclamava. Então, com esperança renovada, ele exigiu: e o shinobi? Quando nossos shinobi contratados revidarem, tudo ficará bem. Senhor, Konoha e outras vilas recusaram nosso pedido. Eles estão se preparando para a guerra. Por fim, o secretário deu boas notícias, mas Kirigakure aceitou nossa missão. O shinobi deles devem estar a caminho. Naquele momento, recebi uma ligação. Após atender, a voz da secretária embargou de entusiasmo. Ele chegou. O shinobi de Kirigakure chegou. Na recepção da empresa, Yagura sorriu para os recepcionistas atordoados. Ei, tem água? Corri muito e estou com sede. Senhor secretário. A recepcionista que acabará de ligar para ele pelo pager falou hesitante. Ela gesticulou sutilmente em direção ao rapaz sentado no sofá do saguão. Ele está ali. Seguindo o olhar da recepcionista, a secretária confirmou que ela estava se referindo à criança mastigando alegremente alguns salgadinhos. Ele tinha notado a criança mais cedo e pretendia perguntar na recepção qual criança havia entrado na companhia deles. Mas isso não era uma prioridade no momento, então ele deixou de lado. Agora que a recepcionista havia apontado isso, ele olhou novamente para Yagura. Quando ela o chamou pela primeira vez, ela mencionou que o visitante era uma criança. Ele não tinha pensado muito nisso na época. Inconscientemente presumiu que criança significava alguém com menos de 20 anos, um jovem jonin enviado por Kirigakure. Mas esse garoto, que parecia ter apenas 10 anos de idade. Isso era uma piada? De onde estava sentado, Yagura praticamente conseguia ver o rosto da secretária passando por uma exibição deslumbrante de emoções, como fogos de artifício explodindo no céu noturno. Dada sua idade e altura, Yagura tinha uma boa ideia de como esse primeiro encontro com o cliente aconteceria. Não era difícil adivinhar o que se passava na cabeça da secretária naquele momento. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Yagura bateu palmas, chamando a atenção de todos no saguão. Não vamos dificultar as coisas para a moça aqui, senhor secretário? Balançando as pernas uma vez antes de pular do sofá, ele caminhou e parou a cerca de 2 metros da secretária. Com uma mão no quadril e a outra casualmente estendida, ele sorriu. Deixe-me apresentar-me. Sou Yagura Karatashi, um jonin de Kirigakure. Estou aqui em resposta à sua encomenda. O secretário, que estava se preparando para acalmar os ânimos com algumas palavras bem colocadas, de repente percebeu que elas estavam presas na garganta. Ele é mesmo de Kirigakure? Ah! Uma voz estrondosa irrompeu quando um homem careca de terno avançou com passos largos. Tsushimikado, o presidente da empresa careca, olhou feio para Yagura e latiu. Kirigakure? Jonin? De onde surgiu esse pirralho? Sai daqui. Este não é lugar para crianças brincando de faz de conta. Ah, exatamente como ele esperava. Essa cara dele realmente complicou as coisas. Parecia que assim como o médico precisava parecer confiável para ganhar a confiança do paciente, o ninja precisava parecer competente para tranquilizar seu cliente. Realmente tinha que ser assim? Ele realmente desejava que isso não acontecesse. Soltando um suspiro interior, Yagura franziu a testa levemente, sua expressão escurecendo. Ei, quem você acha que está menosprezando? Assim que essas palavras saíram, uma onda sufocante de intenção assassina e pressão de chakra explodiu do pequeno corpo de Yagura, rolando em direção ao presidente da empresa e à secretária como um tsunami incontrolável. Ele mal havia liberado uma fração de sua força, mas para 2 pessoas comuns, era assustador o suficiente. Era como se tivessem sido atingidos por um enorme raio, paralisando-os com um medo profundo. O peso de sua intenção assassina era como uma mão fantasmagórica agarrando suas gargantas, inundando seus nervos com a sensação arrepiante de morte iminente. Na visão deles, a aura assumiu uma forma tangível, uma enorme fera marinha capaz de agitar ondas gigantescas com um único movimento, avançando diretamente sobre elas com força devastadora. Yagura estalou os dedos, retirando instantaneamente sua intenção de matar e a pressão de chakra. Kug, a força opressiva desapareceu num instante, mas seus corpos, tendo suportado um medo tão intenso, reagiram instintivamente. Uma onda de náusea fria surgiu de dentro deles. A secretária mal conseguiu conter, mas o presidente da empresa, que estava ficando careca, sendo muito menos resiliente, não conseguiu conter a resposta natural do seu corpo. Yagura, sempre rápido, desapareceu com um lampejo da técnica de cintilação corporal no momento em que percebeu o que estava prestes a acontecer. De jeito nenhum.
A cena certamente seria desagradável, e ele tinha acabado de comer. Não tinha intenção de ficar por ali para testemunhar. A reunião acabou sendo transferida para o último andar da empresa, dentro do escritório executivo. O lobby do térreo estava definitivamente fora de questão agora, e Agura não tinha do que reclamar. Sentava-se no sofá macio do escritório, balançando as pernas distraidamente enquanto esperava a chegada de seus 2 estimados clientes. Suspirar. Ser um ninja em quem os clientes confiavam e com quem se sentiam satisfeitos era realmente um trabalho difícil. Capítulo 107. Depois da exibição aterrorizante anterior, o presidente careca do grupo Tsushimikado não ousou mais comentar sobre a aparência de Yagura. Ele se recompôs rapidamente, vestiu uma muda de roupa e, junto com sua secretária, entrou em seu escritório. Assim que se sentou, seu rosto gordinho se contorceu num sorriso bajulador. Ele juntou as mãos e fez uma leve reverência em direção a Yagura. Estimado ninja, peço sinceras desculpas. Eu estava cego à sua grandeza antes e o ofendi. Se ao menos ele tivesse se comportado assim desde o começo. Parecia que antes que um cliente pudesse ficar satisfeito, ele primeiro precisava ter certeza da qualidade do serviço. Olhar para o rosto do homem era desagradável o suficiente para que Yagura perdesse a vontade de tomar o suco de fruta em sua mão. Ele o largou e respondeu, tudo bem. Na verdade, eu preferiria que todos fossem como você, alguém que não presumisse imediatamente que eu sou um ninja à primeira vista. Sim, você está absolutamente certo. Nesse ponto, tudo que o ninja dizia era lei. Yagura desviou o olhar e olhou para a secretária, que pelo menos parecia mais apresentável. Vamos deixar as gentilezas de lado e ir direto ao assunto. Foi o senhor quem fez o pedido, certo? Senhor secretário? Isso mesmo. Assentindo, o secretário assumiu, pois cuidar dos detalhes mais sutis fazia parte do seu trabalho. A missão que solicitamos a vocês é eliminar um esquadrão que assumiu o controle de uma das maiores minas da nossa corporação. Devido à presença deles, nossas operações foram completamente interrompidas. O presidente do Tsushimikado cerrou os punhos com o rosto vermelho de fúria. Esses bandidos malditos. Por causa deles, estou perdendo dinheiro a cada segundo. Eles merecem morrer. Entendo. Yagura recostou-se ligeiramente, abrindo as mãos com um sorriso irônico. Francamente, a situação é um desastre, não apenas para suas minas, mas também para os portos e armazéns. Não é só a sua empresa que está bloqueada, certo? O secretário ficou momentaneamente surpreso, mas logo percebeu que Yagura devia ter coletado informações a caminho. Afinal, vindo do litoral, ele teria passado por vários territórios e visto as áreas afetadas em primeira mão. Você está absolutamente certo. Então, deixe-me perguntar. Você tem certeza de que quer que eu cuide apenas deste local de mineração? Após avaliar a força do ninja artesanal, Yagura sentiu que podia fazer mais. Por que não fazer mais alguns pedidos? Posso limpar a área inteira para você. Como aquele velho bastardo, o terceiro Mizukage, não queria que ele se intrometesse nos assuntos da vila. Yagura decidiu que poderia ficar um pouco mais e ganhar algum dinheiro extra. Se a oportunidade existisse, por que não aproveitá-la? Matar o tempo e ganhar uma fortuna. Como não gostar? Claro, pelo que ele observou, essas corporações de mineração eram as agressoras, enquanto a vila ninja artesanal e seus artesãos eram as vítimas. Pela lógica shonen convencional, ele deveria estar do lado dos oprimidos, não trabalhando para seus opressores. Mas no final, ele estava ali apenas para completar a missão pela qual foi pago. Como um ninja de Kirigakuri contratado pelo grupo Tsushimikado, sua única preocupação era executar o contrato com eficiência e precisão, resolvendo os problemas deles eliminando aqueles que os causavam problemas. Todo o resto era uma questão interna da terra do artesanato. Não que ele não tivesse seus próprios pensamentos sobre isso. Bem, a secretária trocou olhares com o presidente, claramente hesitante. Embora diversas corporações tenham emitido essa comissão em conjunto, internamente elas contrataram apenas Kirigakuri para cuidar desse grande local de mineração. Outros locais estavam sendo tratados separadamente. Yagura leu a expressão da secretária como um livro aberto. Então, há algum problema? Ele se recostou no sofá, batendo os dedos na cabeça enquanto pensava. Não tem dinheiro suficiente? Não, esse não era o problema. Adiar a resolução custaria muito mais do que apenas pagar por missões extras. Você não quer confiar todos os locais a mim, a Kirigakuri. À medida que a expressão do secretário se tornava mais instável, Yagura sentiu que estava se aproximando da verdade. Bateu palmas. Ah, entendi. Você também contratou outras aldeias. O secretário abaixou a cabeça. Bingo! Agora que ele havia descoberto a situação, as negociações se tornaram muito mais simples. Yagura riu baixinho. Pense bem nisso. Eu já estou aqui. Quem você está esperando? Konoha? Sunagakuri? Iwagakuri? Komogakuri? Nenhum deles se compara à minha velocidade. Essas aldeias estão se preparando para a guerra. Ele suspirou, fingindo arrependimento. Kirigakuri chegou tarde, então ainda tenho tempo de sobra. Esse foi o ponto-chave. Para essas corporações, tempo era dinheiro. Quanto mais rápido eles retomassem a produção, mais rápido eles poderiam compensar os lucros perdidos e enviar seus produtos. E por sorte, Kirigakuri foi o primeiro a responder e Yagura foi o primeiro a chegar. Não havia necessidade de hesitar, aproveitar a oportunidade significava milhões em lucro. O apelo direto de Yagura aos seus resultados financeiros tocou profundamente ambos os homens. O presidente do Tsushimikado virou a cabeça, enviando um forte sinal com os olhos. A secretária hesitou por um momento, mas logo reconsiderou. Logicamente não era uma má ideia. Estimado ninja, não é que duvidemos de sua força, disse o secretário cautelosamente, escolhendo cuidadosamente as palavras para não ofender o pequeno.
Mas formidável Shinobi. A Vila dos Artesãos Ninja pode não ser uma das 5 grandes vilas ocultas, mas suas forças não são fracas. Além dos que estão estacionados na vila, há mais de 10 Jounin, cada um liderando esquadrões que agora ocupam nossas principais instalações. Ele fez uma pausa, observando a expressão de Yagura antes de continuar. Você pode até conseguir lidar com um único esquadrão liderado por Jounin, mas enfrentar 10 ou mais esquadrões simultaneamente seria extremamente difícil. Não concorda? De jeito nenhum. Yagura zombou interiormente. Os chamados ninjas artesões eram uma piada genins que mal se comparavam aos samurais errantes, e chunins que estavam quase no mesmo nível dos genins de Kirigakuri. O jounin deles? Na melhor das hipóteses, eles podem combinar com o chunin de Kirigakuri. Ainda assim, as técnicas ninja variavam, e sempre havia uma chance de dificuldades inesperadas. E não importava o quão forte ele fosse, enfrentar uma vila inteira sozinho não era nada prático, a menos que ele usasse seu último trunfo. Justo. Por hora, ele reconheceu o raciocínio da secretária. Que tal assim? Primeiro, eu termino o trabalho para o qual fui contratado. Se precisar de mim em outro lugar, é só me pedir e definir um preço. O secretário considerou a proposta razoável. Ela permitia flexibilidade e, ao mesmo tempo, garantia que o benefício de ter um poderoso ninja de Kirigakuri à disposição fosse maximizado. Quanto mais Yagura realizava, mais ele ganhava. Quanto mais rápido eles recuperavam seus ativos, mais rápido eles recuperavam o controle de sua indústria. Uma situação vantajosa para todos. Acordado. Com os olhos brilhando, o presidente de Tsushimikado tomou a decisão antes que o secretário pudesse intervir. Foi um prazer fazer negócios. Yagura se espreguiçou e se levantou. Chega de papo. Vamos na frente. Hora de trabalhar. O presidente e o secretário o seguiram para fora do escritório. Fique de boca fechada, alertou o presidente em voz baixa. Não deixe os outros saberem que Kirigakuri está aqui. Nós cuidamos do nosso próprio território primeiro. O secretário assentiu. Entendido, senhor. Eles sussurravam enquanto diminuíam o passo. Yagura, é claro, ouviu cada palavra. Ele riu indiferentemente. Para ele não importava quem pagava pelo trabalho. Os ninjas artesãos iriam morrer de qualquer maneira. Ao sair para a luz do sol, sua expressão escureceu. Colocando sua máscara ambu de Kirigakuri, ele escondeu seus pensamentos. Claro que ele se importava. Com as emoções surgindo como uma maré crescente, ele finalmente chegou ao ponto de libertação. Por favor, embarque na carruagem. Vou levá-lo até o local da mineração. Parado na entrada, Yagura olhou para a carruagem e balançou a cabeça. Sua voz, abafada pela máscara, era assustadoramente baixa. Não há necessidade. Ele jogou um mapa para a secretária. Marquem seus lugares. Eu cuido disso sozinho. A secretária, percebendo a mudança repentina na atmosfera, obedeceu imediatamente. Entendido. Capítulo 108. A secretária fez uma rápida viagem de volta ao escritório. Ao retornar, trouxe um mapa mais detalhado da Terra dos Artesãos, especificamente para uso interno do grupo. Nele, vários locais de produção e operação estavam claramente marcados. No canto inferior direito do mapa, uma legenda explicava o significado de cada marcador. De fato, era muito mais detalhado do que aquele que Yagura havia trazido da Terra da Água. Yagura aceitou. Certo, vamos falar sobre o preço. Qual mina é aquela pela qual você colocou uma recompensa de 20 milhões de ryu? A secretária pegou um marcador, estendeu a mão e circulou um local no mapa. Aqui. Ótimo. Vou começar por aí. Yagura então apontou para alguns locais próximos. Então irei para esses lugares. Calcule as recompensas aproximadas. A secretária hesitou por um momento diante da pergunta de Yagura. Ele tinha certeza de que uma equipe liderada por um jounin estava posicionada na primeira mina, então havia definido a recompensa com base nos valores de mercado. No entanto, não tinha certeza sobre a distribuição dos ninjas nos outros locais. Se informações sobre os movimentos ninjas fossem tão facilmente acessíveis às pessoas comuns, ele poderia muito bem mudar de carreira e se candidatar a oficial de inteligência de uma vila ninja. Percebendo a situação difícil do secretário, Yagura assentiu e ajustou sua abordagem. Trarei de volta as bandanas e os cartões de identificação dos ninjas da Vila dos Artesãos. Você pode precificá-los quando chegar a hora. Preço de mercado, um jounin vale 10 milhões de ryu. Entendido. Vou cuidar disso direito. Obrigado, senhor. Sua franqueza era surpreendente. O secretário já havia lidado com ninjas antes, e a maioria era arrogante demais, especialmente quando se tratava de ninjas da Vila dos Artesãos, que tinham conflitos de longa data com eles. Mas esse garoto, ele realmente tinha confiança para eliminar tantos ninjas da Vila dos Artesãos? De qualquer forma, a atitude proativa e o comportamento inesperadamente cooperativo de Yagura deixaram a secretária grata. Ele observou Yagura partir em direção à primeira mina, depois retornou ao seu escritório com os documentos e relatou a situação ao chefe. Pela primeira vez, ele conseguiu concluir um relatório sem que o chefe descontasse sua raiva nele. Isso por si só já era raro. Acomodando-se em seu assento, ele enviou um e-mail interno para notificar o pessoal de outras vilas ninjas para retirar as recompensas pelos locais que Yagura tinha acabado de escolher. Se aquele ninja da névoa realmente conseguisse fazer isso, então seria melhor deixar todos esses trabalhos para ele. A mina do grupo Tsushimikado estava localizada no centro da ilha principal da Terra dos Artesãos. Segundo o secretário, essa mina de ferro era a maior, respondendo por 60% da produção total de mineração. Naturalmente, a Vila dos Artesãos também o valorizava muito, destacando uma equipe liderada por um jounin para proteger o local. Yagura levou 2 horas para chegar ao seu destino. Sabendo que havia um jounin entre os inimigos, ele permaneceu cauteloso, escondendo-se durante toda a jornada. Se ele tivesse eliminado alguns postos avançados menores ao longo do caminho, os ninjas artesãos teriam retransmitido o ataque para os jounin aqui,
tornando as coisas muito mais complicadas. Agora, ele podia ver a entrada norte da mina. Do alto de uma montanha em frente ao local da mineração, ele se escondeu atrás de um guindaste posicionado em uma ponte de cavalete, usando sua estrutura enorme como cobertura enquanto observava a cena abaixo. Como esperado da maior mina, o túnel de mineração primário era muito maior do que qualquer outro que Yagura já tinha visto. O mapa também indicou 2 subminas adicionais nos lados leste e nordeste da montanha. Se um Jounin está liderando, então ele deve estar aqui, no túnel principal. A prioridade de Yagura era eliminar os Jounin primeiro. Feito isso, lidar com o resto dos ninjas seria muito mais fácil. Ele examinou a área. Os ninjas artesãos estavam envolvidos nas mesmas atividades daqueles nas minas anteriores: transportar ferramentas, equipamentos e minério de ferro recém-extraído esperando para ser armazenado no armazém. Os pergaminhos espaço-temporais foram realmente uma invenção brilhante, economizando muito esforço no carregamento e transporte. Tem bastante gente aqui. Contando apenas os que estavam do lado de fora da mina, já havia 5 ou 6 ninjas artesãos. Some-se a isso os que entravam e saíam, além dos que estavam posicionados nas subminas, e o número total seria ainda maior. Surpreendentemente, localizar o Jounin não foi difícil. Entre os trabalhadores, um homem particularmente corpulento transportava uma enorme máquina. Havia uma grande chance de ser ele. Yagura se aproximou. Sua técnica de canhão de água coral mantinha a letalidade máxima em um raio de 50 metros. Quanto maior a distância, menor a penetração. Para garantir a morte imediata dos Jounin, ele precisava diminuir a distância. Circulando para o outro lado da montanha, ele deu um salto poderoso, aterrissando na encosta rochosa. Correndo e pulando ladeira abaixo, agarrou-se ao nível mais baixo de um andaime de madeira, usando para absorver a força de sua rápida descida. Balançando uma vez, ele soltou a corda e caiu em direção a uma árvore torta na base da montanha. Agarrando o tronco da árvore, ele balançou mais uma vez e o soltou, pousando leve e firmemente no chão. Liberação de água. Técnica de ocultação na névoa. A névoa envolveu a área. Conforme Yagura se movia em direção ao outro lado da montanha, uma densa neblina se espalhou rapidamente, cobrindo o túnel principal da mina. Como uma rede enorme, a névoa envolveu os ninjas artesãos. 2 ninjas artesãos tinham acabado de transportar um equipamento para fora do túnel. De repente, uma névoa espessa cobriu a área, obscurecendo tudo ao redor. Um deles largou o carrinho e olhou para cima. Que diabos? Por que ficou nublado de repente? Ficou claro há pouco quando entramos no túnel. Vamos nos apressar e terminar de mover essas coisas, depois vamos fazer uma pausa. Estou exausto. Sério, por que sempre ficamos presos nos piores trabalhos dentro dos túneis? Meu rosto está coberto de sujeira. Os 2 genin estreitaram os olhos na névoa, tentando localizar o líder da equipe Chunin responsável por gerenciar os pergaminhos de espaço-tempo. Precisavam que ele guardasse o equipamento antes que pudessem descansar, mas à medida que a névoa se tornava mais densa, eles só conseguiam ver um ao outro. Além disso, nem mesmo uma sombra era visível. Empurrando um carrinho de mão, os 2 seguiram a direção que haviam tomado da última vez, em busca do companheiro de equipe desaparecido. Um genin gritou a plenos pulmões: Ei, capitão, onde você está? De repente, a roda da carroça pareceu bater em alguma coisa. Ele travou e não quis avançar. Que sorte a minha! Aqui, segura isso. Um dos genin praguejou baixinho, soltando a maçaneta e dando um passo à frente para remover o que quer que estivesse bloqueando seu caminho. Mas quando ele se aproximou e conseguiu olhar mais de perto através da neblina, ele deu um pulo para trás, em choque. Era o próprio Chunin que eles estavam procurando, caído no chão, com uma adaga de lâmina de água cravada diretamente em seu coração. Seus olhos estavam arregalados, olhando fixamente para o céu. Estrondo. A parte traseira do carrinho de mão bateu pesadamente no chão. Logo depois disso, o som inconfundível de um corpo desabando ecoou pela névoa. Ataque inimigo. Até mesmo o ninja mais lerdo já teria percebido o que estava acontecendo. O líder do esquadrão deles havia sido morto. Seu companheiro também. E o agressor ainda estava por perto. O genin da vila Takumi entrou em pânico, caindo no chão enquanto suas pupilas se contraíam de medo. A névoa rodopiante ao seu redor de repente sufocou, como se pudesse roubar sua vida a qualquer momento. Não havia mais ninguém por perto. O próximo alvo era ele. Contra esses ninjas destreinados da vila Takumi, Yagura achou tudo muito fácil. Dentro da neblina, uma pequena lâmina de água girava sem esforço entre os dedos de um shinobi mascarado, um ninja da névoa. Chakra de liberação de relâmpago crepitava ao longo de sua lâmina enquanto ele girava o pulso, enviando a lâmina direto para a testa do genin. Capítulo 109. Javali, cachorro, galo, macaco, ovelha. Preciso alcançá-los. Arte ninja, jutsu de invocação. Com uma explosão repentina de fumaça branca, um enorme escudo de ferro preto emergiu do chão. As adagas aquáticas voadoras colidiram contra o escudo impenetrável, ricocheteando e se cravando na terra próxima. Antes que o genin pudesse processar o que tinha acontecido, uma figura o agarrou pelo colarinho e o puxou do chão. Não fique aí parado. Corra! Capitão Tetsuya, o genin ofegou. Então esse jonin se chamava Tetsuya. Escondido na névoa, Yagura observou o sortudo genin ser salvo por seu superior, que então ordenou apressadamente que ele recuasse. Como esperado de uma vila de artesãos, até mesmo seus nomes refletiam seu ofício. 8 em cada 10 tinham algo a ver com metal. Tendo se infiltrado sob a cobertura do jutsu da névoa oculta, o primeiro alvo de Yagura naturalmente foi esse jonin.
mas ser um Jonin significava que ele não era uma presa fácil. No momento em que Tetsuya sentiu a névoa, percebeu imediatamente que os ninjas de Kirigakure estavam atacando. A técnica do canhão de coral de água de Yagura foi desviada pelo Jonin, que confiou em seu aguçado senso de som e em suas ferramentas ninja especializadas para bloquear o ataque. Em vez de se envolver em uma luta prolongada, Yagura sabiamente desapareceu na névoa, mudando seu foco para eliminar primeiro os ninjas artesãos mais fracos. Em minutos, todos os Chunin e Genin do lado de fora da mina foram eliminados. Tetsuya, incapaz de igualar a velocidade de Yagura, só pôde assistir impotente enquanto seus companheiros caíam um após o outro, com sua visão ainda mais obstruída pela névoa espessa. Clang, clang, clang. Ataque inimigo! Ataque inimigo! Ataque inimigo! Todos peguem suas armas. Finalmente, os ninjas artesãos dentro da mina perceberam o que estava acontecendo. O sino de alerta soou alto. Este sino era originalmente usado pelo grupo Tsushimikado para sinalizar aos trabalhadores quando entrar e sair das minas. Agora, os ninjas artesãos o usavam para um propósito muito mais urgente. Os que estavam dentro da mina, ao ouvir o alarme, largaram suas ferramentas e pegaram suas armas, prontos para atacar. Eu estava esperando por isso. Tetsuya murmurou baixinho. Bum! O enorme escudo que ele havia invocado antes agora estava jogado contra a entrada da mina, selando-a completamente. De fora, a voz de Tetsuya rugiu. Ninguém sai. Este ninja de Kirigakure era um Jonin, e um formidável. Se os Chunin e os Genin saíssem correndo, eles só estariam jogando suas vidas fora. Tetsuya ergueu o escudo mais uma vez, desviando de outra saraivada de adagas d'água. Com as costas firmemente pressionadas contra o enorme escudo de ferro que bloqueava a entrada da mina, ele reduziu os flancos expostos, garantindo que só tivesse que se defender de uma direção. Ao eliminar o risco de um ataque pela retaguarda, a eficácia de qualquer emboscada foi bastante reduzida. Se Yagura quisesse passar, ele teria que fazer isso de frente. Bang! A menos de 10 metros de distância, um canhão de água de alta pressão atingiu diretamente o enorme escudo de ferro de Tetsuya. A força do ataque foi transmitida através do escudo, fazendo com que os pés de Tetsuya cavassem buracos profundos no chão enquanto ele era empurrado para trás violentamente, batendo no escudo atrás dele. Antes que ele pudesse se recuperar, um estalo agudo ecoou no ar. Os olhos de Tetsuya se arregalaram em choque. O escudo de ferro meticulosamente trabalhado de seu pai, sua ferramenta ninja de confiança, havia quebrado. Como isso pode ser? A técnica de liberação de água daquele Jonin de Kirigakure era forte o suficiente para quebrar o escudo de seu pai. Este não era qualquer Jonin, era alguém muito além do normal. Percebendo a gravidade da situação, a expressão de Tetsuya tornou-se resoluta. Derramando seu chakra no escudo, ele ativou sua habilidade de amplificação. Um brilho bronze dourado envolveu o ferro, formando uma camada adicional de proteção de chakra. Quanto mais chakra ele infundia, mais forte o escudo defensivo se tornava, resistindo firmemente ao implacável ataque dos canhões de água. Yagura estreitou os olhos enquanto observava a barreira impenetrável que agora estava diante dele. Uma ferramenta ninja defensiva com chakra aprimorado? Então a Vila dos Artesãos já havia desenvolvido uma tecnologia tão avançada. Não vou conseguir atravessar isso com um golpe direto. Yagura teceu selos de mão e deu um sorriso irônico. Então, que tal isso? Um clone de água se separou de seu corpo e no instante seguinte, um poderoso vórtice de água começou a surgir abaixo dele. O escudo de chakra de Tetsuya havia se expandido e se tornado uma barreira enorme, 2 metros de largura e 3,5 metros de altura. Com a entrada da mina fechada atrás dele, não havia espaço para ele escapar. Yagura planejou usar isso a seu favor. Liberação de água. Onda explosiva de água colidindo. Uma imponente coluna de água se elevou a mais de 10 metros de altura, assemelhando-se a uma tempestade furiosa no mar. A onda monstruosa rugiu como uma fera oceânica, desabando com força avassaladora. Esmague. O rugido ensurdecedor da água encheu o ar. A parede de água que subia ficava cada vez mais alta, atingindo alturas que obrigavam qualquer um a inclinar a cabeça para trás só para ver o pico. A escala desse ataque deixou claro que a força dessa onda poderia aniquilar qualquer coisa em seu caminho. O coração de Tetsuya batia forte. Esse nível de poder. Ele olhou para a entrada da mina, onde o escudo de ferro isolava o túnel. Dezenas de Chunin e Genin estavam lá dentro. Se ele se esquivasse, a onda semelhante a um tsunami destruiria as defesas da mina e inundaria o túnel, condenando todos que estivessem lá dentro. Ele não podia recuar. Ele não conseguiu escapar. Com um baque alto, ele bateu a borda do escudo no chão. Rangendo os dentes, ele canalizou ainda mais chakra para seu escudo, levando-o ao seu limite absoluto. O brilho bronze dourado se intensificou, expandindo-se a partir do núcleo do escudo. Em vez de apenas uma barreira, escudos de chakra adicionais se sobrepuseram, formando uma formação defensiva em forma de treliça e 7 horizontais, 7 verticais? Uma fortaleza de energia. A expressão de Tetsuya endureceu. Esta era a ferramenta ninja defensiva mais forte de sua aldeia. Era chamado de defesa absoluta. Bum! A fera marinha rugiu, a onda imponente quebrou e a força imparável colidiu com o objeto imóvel. O impacto foi tão imenso que até a própria montanha pareceu gemer em protesto. O chão tremeu violentamente. Dentro da mina, os artesãos ninjas lutavam para se manter de pé, alguns desabando com a força do terremoto. Lá fora, Tetsuya permaneceu firme, suportando todo o impacto do tsunami violento. Um por um, seus escudos de chakra se quebraram sob a força da água. Rachadura. Um segundo escudo quebrou. Rachadura. Rachadura. Mais fragmentos de chakra se dispersaram no ar. Ele conseguiria aguentar? A defesa absoluta seria realmente absoluta? Capítulo 110.
Conforme seus pés deslizavam para trás, sulcos profundos se formavam no chão. Suas costas batiam pesadamente contra o escudo, e a força rasgou a pele entre o polegar e o indicador, fazendo o sangue escorrer. Zzz. O estrondo do trovão era agudo e penetrante, mesmo em meio aos rugidos ensurdecedores da fera marinha furiosa. Tetsuya instintivamente olhou para cima, para cima. Um golpe atingiu a brecha em sua defesa. Yagura chutou com força, impulsionando-se para frente enquanto brandia sua lâmina. Relâmpago. Um relâmpago mortal caiu do céu em meio à tempestade. Maldito rato da névoa. Com um movimento rápido, vários escudos redondos de chakra se formaram no ar entre Tetsuya e Yagura. A lâmina de Yagura atingiu as barreiras, colidindo com a defesa em camadas. Naquele momento, Tetsuya finalmente conseguiu dar uma boa olhada no ninja da névoa que o pressionava até aquele ponto. Bem, quase. O inimigo usava uma máscara Ambu de Kerigakuri, ocultando sua identidade. Pelo pouco que pôde perceber, o ninja não era particularmente alto ou musculoso, talvez até mesmo um pouco menor. Colidir. Vários escudos de chakra se estilhaçaram sob a pressão. Sem as barreiras, as ondas furiosas se chocaram contra a encosta da montanha atrás deles. Tetsuya lutava para manter a defesa, forçado a assistir enquanto as ondas se chocavam contra a montanha mineradora. Seu escudo, sua preciosa ferramenta ninja, gemia sob a pressão. Capacidade dos chakras, está chegando ao limite. Ele só podia esperar que esse jutsu de liberação de água em larga escala drenasse o chakra do inimigo em breve, e que seus companheiros próximos recebessem as informações que ele havia enviado e chegassem o mais rápido possível. Quase como se estivesse respondendo às suas orações silenciosas. Depois que a segunda onda quebrou, a maré começou a diminuir, e a pressão sobre sua defesa diminuiu consideravelmente. Tetsuya soltou um suspiro profundo. Claro, uma técnica dessa magnitude não poderia ser sustentada por muito tempo. Então aquilo ali em cima, foi apenas um ataque de isca usando um clone? Uma oportunidade. Ele estava recuado desde que a batalha começou, com a frustração fervendo dentro dele. Agora está em minha chance de tomar a iniciativa. O escudo que bloqueava o ataque acima de repente brilhou com chakra. Tetsuya se impulsionou para fora do chão, saltando como se o peso não significasse nada. Ele empurrou seu escudo para frente, acertando o clone de água de Yagura. O clone tentou bloquear com sua lâmina, mas o impacto a estilhaçou como um galho frágil. Ótimo! O próximo é o verdadeiro. Selo. No instante em que o clone da água se dispersou, Tetsuya não percebeu o perigo abaixo dele. O clone o havia induzido a pular. Lá embaixo, a água subia rapidamente submergindo o solo. As ondas já haviam subido a encosta da montanha em ambos os lados, e os restos do clone despedaçado acima dele completavam a estrutura. Todas as condições foram atendidas. Liberação de água, domínio do fluxo demoníaco. Com uma rápida sequência de selos de mão, a água, antes calma, voltou a se movimentar. Tetsuya tinha acabado de atingir o pico de seu salto, e estava começando a descer quando viu, a água se abriu como um enorme conjunto de mandíbulas, prontas para engoli-lo por inteiro. Com um segundo olhar, ele imediatamente entendeu. É uma armadilha. Todas as direções, acima a baixo para os lados, já estavam bloqueadas. O único caminho aberto estava atrás dele, mas levava à montanha. Um beco sem saída. Ele estava em queda livre. A última abertura estava prestes a se fechar, e sua rota de fuga desapareceu. Tetsuya rugiu de fúria. Droga! Não subestime um artesão ninja. No ar, ele girou o corpo violentamente. Canalizando cada gota de força, ele bateu seu escudo na encosta da montanha. Abandonando sua ferramenta ninja mais preciosa como ponto de apoio, ele a empurrou com toda a sua força, libertando-se do domínio do fluxo demoníaco. Nada mal. Você é bem ágil para um cara tão grande. Os olhos de Yagura se estreitaram friamente. Ele abaixou as mãos e deu um passo à frente, correndo pela superfície da água. Assim que Tetsuya escapou da morte, ele avistou algo, uma sombra rompendo a névoa. O pânico brilhou em seus olhos. Os ataques eram implacáveis, encadeando um após o outro, sem tempo para respirar ou contra-atacar. Não há tempo para pensar, não há tempo para planejar. Tetsuya se encolheu, levantando os braços em uma guarda desesperada. A mão de Yagura disparou para frente, esmagando os braços cruzados de Tetsuya com pura força. Ele agarrou firmemente o pescoço grosso do homem enorme, que mal era grande o suficiente para ser agarrado com uma mão. O poder de esmagamento era absoluto. Tetsuya não conseguia se libertar. Suas vias aéreas estavam completamente bloqueadas e seu rosto estava vermelho por falta de oxigênio. A dor anestesiava seus braços, onde haviam sido arrancados à força. Sua garganta queimava de sufocamento. Sua mente estava tão carente de ar que nem conseguia processar o que mais doía. Como isso é possível? Yagura o levantou mais alto. Para um cara tão grande, você com certeza é fraco. Você pulou o café da manhã? Então, girando seu corpo no ar, ele despencou, arrastando Tetsuya com ele. Bum! Tetsuya caiu no chão, suas costas absorvendo todo o impacto. A força bruta rachou a terra sob eles. Yagura montou nele, apertando-o ainda mais. Com seu peso pressionando para baixo, os pulmões de Tetsuya foram rapidamente esvaziados de ar. Liberação de vento. Vendaval de estandarte. Voxash! Uma rajada repentina e poderosa atravessou a névoa, atingindo Yagura e o jogando para longe. Reforços. Caindo no ar para dispersar a força, Yagura levantou os braços em defesa, examinando o campo de batalha. Duas figuras. E não apenas o vento. Ele captou o distinto assobio de metal cortando o ar. Eles estão combinando liberação de vento com ferramentas ninja. Liberação de água, barreira de água. Uma parede de água surgiu, protegendo-o da barragem de Shuriken Kunai e Senbon. Bom, fumaça branca irrompeu.
Os projéteis com o impacto expandiram-se repentinamente várias vezes em relação ao seu tamanho original. A massa e o peso do objeto atravessaram a barreira de água, abrindo feridas profundas nos braços de Yagura. Tic! Yagura pousou, olhando para os ferimentos. As ferramentas ninja ampliadas haviam cortado sua armadura de coral. Armas tão afiadas não eram comuns. Claramente eram fabricadas pelos artesãos habilidosos da Vila dos Artesãos. Me lembra o terceiro Kazekage. Os dois jonins recém-chegados permaneceram firmes. Um deles havia acabado de salvar Tetsuya e empunhava uma ferramenta ninja do tipo lançador. A outra, uma mulher, segurava uma arma semelhante a uma bandeira, provavelmente responsável pela liberação de vento. Fique atento, Kuroori alertou o homem. Esse ninja da névoa derrubou Tetsuya e destruiu a área. Ele não é moleza. Kuroori apertou a arma com mais força. Como ousa machucar o Tetsuya-san? Eu não vou te perdoar. Yagura zombou. Perdão? Senhora, somos inimigas. Por que eu me importaria? Seu tom arrogante contrastava com sua voz jovem, revelando sua idade. Era uma mulher? Ou apenas um garoto que ainda não havia atingido a puberdade? Zzz. Um leve ruído crepitante ecoou, o som de papel queimando. Ninjas experientes nunca ignoraram esse som. Etiquetas explosivas. Os dois ninjas da Vila dos Artesãos ficaram tensos instantaneamente. Tetsuya, quase inconsciente, torceu o corpo. E ali, nas costas dele, uma etiqueta explosiva totalmente acesa. Tarde demais. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.